ponto que você levantou, né, de fazer negócios na economia real, é um problema recorrente, tá? A Redoma lida bastante com isso, é bastante comum que os nossos atletas nos tragam oportunidades, porque realmente, como você falou, o atleta normalmente desponta, começa a ganhar dinheiro, e aí o entorno dele começa a trazer, ou enfim, sugestões de investimento, vamos abrir um cabeleireiro, vamos abrir uma barbearia, vamos abrir uma paleteria, enfim. Só que muitas vezes, essas pessoas que sejam os parceiros, ou seja a família que traz esse tipo de empreendimento, ela não tem o menor conhecimento para fazer a gestão daquilo, né? Então, na prática, muitas vezes o atleta até tem um pensamento do tipo assim, em vez de eu dar dinheiro pro meu pai, pra minha mãe, pro meu irmão, eu vou montar lá uma barbearia, ele vai tocar e, puta, vai resolver o meu problema. Muitas vezes, o que é normal é que você aumenta o problema, porque você, de fato, acaba investindo, gastando dinheiro para colocar aquele negócio de pé, mas a pessoa que vai tocar não tem conhecimento e o negócio acaba dando prejuízo ou quebrando. E a gente já viu esse cenário acontecer diversas vezes, né? Então, nem sempre a história de dar a vara para pescar é o melhor caminho, porque às vezes sai mais caro, dado justamente o desconhecimento, né? E a outra coisa que eu acho ruim nesse cenário é porque para você empreender, ou seja, investir na economia real, que de fato é o investimento que você tem mais risco, né? Porque você parte da prerrogativa que pode dar certo ou pode dar errado, é que tem aquela máxima que os olhos do dono que engordam o gado, né? Uma vez que o atleta ele tem que estar focado em jogar futebol naquele período, ele não vai conseguir olhar com carinho aquele outro investimento. Então aquilo, de certa forma, vai ficar largado. Então, a não ser que você profissionalize aquela questão, dificilmente isso dá certo. E muitas vezes o investimento na economia real, como a gente falou, no limite ele quebra e às vezes até dá prejuízo, você gera dívidas, então acaba sendo um problema maior. Em respondendo a sua pergunta em relação a se isso também acontece fora do Brasil, também acontece, tá, Mara? Mas acontece menos, porque, via de regra, os atletas que estão fora, eles estão no vestiário com outros atletas com outro tipo de formação, né? Via de regra, o atleta fora do Brasil, muitas vezes ele tem que fazer uma universidade para exercer aquele esporte, então ele acaba trazendo esse tipo de conhecimento e de cultura para dentro do vestiário ou para dentro do centro de treinamento, e isso acaba sendo muito válido, porque você acaba elevando o nível cultural e, naturalmente, você acaba, enfim, conseguindo atletas, enfim, que acabam pensando diferente. Então, acontece também esse tipo de investimento fora do Brasil? Sem dúvida que acontece. Fora do Brasil também tem os parceiros? Também tem. Mas é em outra proporção. Não é igual o que acontece no Brasil, não é com a mesma conotação. Quer dizer, o fato talvez de ele ter mais conhecimento e justamente ter uma estrutura familiar, etc., faz com que, normalmente, os atletas fora do Brasil, eles acabam focando muito na carreira. E aí, no pós-carreira, aí sim ele vai empreender, vai executar alguma outra coisa. A não ser casos, por exemplo, de atletas que, na verdade, eles criam uma marca e a marca acaba ficando muito maior do que o atleta, como é o caso do Cristiano Ronaldo, que hoje em dia ele tem investimentos em hotéis, ele tem investimentos em restaurantes, ele tem diversos outros investimentos. Naturalmente, claro, ele tem uma estrutura por trás, ele tem uma empresa, não sei se um single family office que ele montou para ele, ou se ele tem uma empresa parecida com a Redoma que faz isso para ele, mas sim, é totalmente profissionalizado. E, claro, nesse nível de atleta, o nível do Tom Brady, que nem você citou, certamente eles acabam diversificando, porque daí também é tanto dinheiro que acaba sendo interessante você tomar um pouco mais de risco e investir na economia real.